Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. Espírito Santo de Deus, ilumine o nosso entendimento. Faça com que essas palavras saltem, Senhor, desse texto e entrem no nosso coração. Fale conosco aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso entendimento, aquilo que o Senhor mesmo revelou através da Tua palavra. Que a Tua palavra hoje encarne mais uma vez em cada um de nós e que nós possamos, Pai, conhecer a Tua palavra que preexistia antes de tudo e continua dentro de cada um de nós para todo sempre. Amém. Hoje nós vamos começar uma nova série de sermões expositivos aqui na igreja, porque no domingo passado nós encerramos a carta de Tiago e hoje nós começaremos o Evangelho de João. Durante os próximos domingos, nós abriremos todos eles no Evangelho de João e deixaremos que o próprio Evangelho nos conduza em torno de uma pergunta, que aparentemente é muito simples, mas diante dessa pergunta se resume toda a vida cristã. A pergunta é: quem é Jesus? Quem é Jesus é o nome da nossa nova série de mensagens. Esse nome, que também é uma pergunta, talvez seja a pergunta que tenha mais recebido respostas ao longo da história, que se divide em antes dele e depois dele. Para alguns, aqueles que tentaram responder essa pergunta, quem é Jesus? Para alguns ele é um mestre, para outros ele é um revolucionário. Alguns acham que ele foi um profeta extraordinário, a quem o admire como um exemplo moral de amor perfeito. Mas ainda assim, é possível todos esses que tentam definir quem é Jesus, com todo respeito, com toda admiração, com toda vontade de tentar responder essa pergunta, responder com essas palavras e ainda assim estarem verdadeiramente distante do que quem Jesus realmente é. E aqui há algo muito perigoso que nós precisamos ter o cuidado e que vamos descobrir ao longo do nosso caminho por esse Evangelho, que mais do que perigoso de tentar definir Jesus como um profeta, como um revolucionário, como um símbolo moral, mais perigoso do que rejeitar Jesus de maneira aberta, de maneira espontânea, mais perigoso do que todas essas coisas, é nós acreditarmos em Jesus, ou dizermos que acreditamos, e ainda assim reduzir o tamanho de Jesus. É perigoso nós reduzirmos Jesus porque, na medida que nós muito falamos dele, dioturnamente falamos dele, domingo após domingo falamos dele, o tempo todo estamos falando dele, é possível nós, por causa da familiaridade, da aproximação, de tanto falarmos acerca do seu nome e o tempo passar e nós construirmos, por causa da familiaridade, um Jesus pequeno demais. Um Jesus que às vezes cabe simplesmente no nosso projeto.
Um Jesus que foi feito como um amuleto para abençoar a minha família. Um Jesus que precisa caber no meu sonho, no meu trabalho, nas minhas realizações. João vai escrever esse evangelho aqui, justamente para nos impedir que nós façamos esse crime de reduzir Jesus a um amuleto que nós colocamos sobre nós, ou colocamos sobre nós domingueiramente, e não conheçamos a fundo quem realmente Ele é. Há uma lente pela qual nós precisamos ler todo o Evangelho de João, que ele mesmo vai nos dar, lá no final desse livro, no capítulo 20, versículo 31, João, o autor, vai dizer para nós: estes foram os escritos, para que vocês estes, porém, ele está dizendo sobre os milagres de Jesus, esses foram escritos, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, nos próximos domingos, a qual nós caminharemos pelo Evangelho de João, veremos histórias, veremos encontros, e cada história, cada encontro que nós veremos nos próximos domingos, tem a tentativa de responder essa pergunta: quem é Jesus? Porque João está dizendo para nós, no final do seu livro, que ele escreveu todo esse livro para nos mostrar, acima de tudo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nós creiamos nele. Portanto, meus irmãos, o que João está fazendo no seu evangelho, e nós precisamos saber disso aqui no ponto de partida, não é simplesmente escrever fatos aleatórios acerca da vida de Jesus, mas o que nós vamos ver em João aqui é totalmente uma narrativa teologicamente construída para responder a pergunta: quem é Jesus? E João antecipadamente vai nos responder, dos versículos 1 a 5, quem é Jesus, para que em cada encontro, em cada história, em cada narrativa, nós já saibamos o que João está querendo fazer, que é revelar quem é Jesus. Quando nós vimos Jesus transformar água em vinho, lá no capítulo 2, João está respondendo quem é Jesus. Quando nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos no capítulo 3, João está querendo responder quem é Jesus. Quando aquela mulher samaritana se encontrar com ele ao poço de Jacó, no capítulo 4, João está querendo nos responder, dizendo: olhe novamente, você precisa saber quem é esse que está diante de você. Por isso que essa série não é só mais uma série de mensagens acerca daquilo que Jesus fez, mas essa série é uma jornada para nós juntos, eu e você, descobrirmos quem Jesus é. E talvez essa série venha da parte de Deus justamente para ensinar para nós que há um risco de nós nos tornarmos tão familiarizados com o nome de Jesus, a ponto de nós perdermos o espanto diante dele, de quem realmente ele é. Porque nós podemos cantar em nome de Jesus, podemos orar em nome de Jesus, podemos pregar em nome de Jesus, mas a pergunta que João vai colocar para nós a cada domingo é: você ainda se maravilha diante desse Jesus? Porque o Evangelho de João está sendo colocado diante de nós, mais uma vez, para nos devolver esse assombro da pessoa a qual está sendo revelada em cada verso desse evangelho. A maneira como João vai nos apresentar aqui de porta de entrada quem é esse Jesus é uma maneira surpreendente. Porque se nós perguntarmos para Mateus, o primeiro evangelista, quem é Jesus, ele começa a contar essa história a partir de uma genealogia que vai até Abraão. Se nós perguntarmos para Lucas quem é Jesus, ele vai também para uma genealogia, mas vai estender essa genealogia até Adão. Se nós perguntarmos para Marcos, como nós já vimos aqui o começo do seu evangelho, Marcos começa respondendo a pergunta quem é Jesus, diretamente já no ministério de João Batista. Mas João, o apóstolo, vai fazer algo totalmente diferente. Quando tentando responder quem é Jesus, João
também começa a sua resposta andando para trás. Mas João vai para antes de Belém, antes de Maria, antes de Davi, antes de Abraão, antes de Adão, antes do jardim. João vai começar a responder essa pergunta de quem é Jesus, começando pelo princípio. Porque ele diz assim no versículo 1: no princípio era aquele que é a palavra. Perceba cuidadosamente o que João não está dizendo com essa primeira frase. Ele não está dizendo que no princípio surgiu a palavra. Ele não está dizendo que no princípio a palavra foi criada. Ele não está dizendo que no princípio a palavra começou. Ele está dizendo que no princípio era a palavra. E se tem alguém aqui que é leitor de Bíblia, quando ouve essa expressão, no princípio, vem instantaneamente na memória Gênesis capítulo 1, versículo 1, o autor dizendo para nós: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que João está fazendo aqui é nos levando exatamente para um instante em que todas as coisas começaram a existir. Quando tudo começou, ele está apontando, pontuando, dizendo para nós que antes de tudo ser criado, a palavra já estava lá. Então, se nós vamos caminhar por essa série perguntando o tempo todo quem é Jesus, a primeira resposta que João está dando para nós é que Jesus não tem início, Jesus não tem começo. Jesus, no princípio de todas as coisas, já estava lá desde a eternidade. O princípio de João aqui, acerca da história de Jesus, é mostrar para nós que a história de Jesus não começa quando ele nasce. Porque quando todas as coisas nasceram, Jesus já estava lá. E essa é a primeira coisa que João quer que nós descobramos sobre Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Antes que todas as coisas existisse, quando todas as coisas começou a existir, já existia alguma coisa para dar origem a todas as coisas que existem. A gente precisa caminhar com calma por essas palavras aqui, porque há uma teologia profunda por detrás dessas palavras pequenas que João está colocando aqui. Quando ele diz, no princípio era, essa palavra que era no grego tem uma ideia de que é um verbo que não começou a existir, não teve início, não nasceu em nenhum momento. Quando ele diz que as coisas vieram a partir dele, ele usa outro verbo. Mas quando ele diz que enquanto as coisas vieram a surgir nele, ele era, ou seja, ele já existia quando tudo começou a ser criado. O que João está querendo dizer para nós aqui? Que no início de todas as coisas, quando não havia universo, não havia estrelas, não havia oceanos, não havia nenhuma matéria criada, havia uma coisa que deu origem a todas essas coisas, e ele está dizendo que essa coisa é a palavra. A palavra já existia antes de tudo existir. A palavra já era quando toda a criação já começou. Isso significa, meus irmãos, que a palavra que dá origem a todas as coisas, ela é antes de qualquer coisa que começasse a existir. E nós vamos descobrir no decorrer do Evangelho que essa palavra a qual João está apresentando aqui é o próprio Jesus. De maneira literária, proposital, João ainda não revela para nós quem é essa palavra. Ele diz que no princípio era aquele quem? Que é a palavra. Essa palavra aqui no grego é logos. E esse logos aqui, se nós fôssemos para a filosofia grega, ele tem uma infinitude de significado.
aquilo que dá origem, aquilo que existia antes de nada existir, aquele que é o princípio originador de todas as coisas, mas nós não precisamos da filosofia para entender o que João está querendo dizer aqui. João, ele é um leitor das Escrituras Sagradas. João conhece o texto, a Torá, conhece Gênesis capítulo 1, e é exatamente isso que João está querendo trazer na memória do leitor bíblico quando se deparar com esse texto. João não só conhece Gênesis capítulo 1, versículo 1, como também conhece Salmo 33, que nós lemos aqui na abertura. E o que disse o Salmo 33, verso 6? Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e foram feitos a terra. João está querendo mostrar para nós aqui que Deus, o Criador, Ele cria por meio da sua palavra, revela por meio da sua palavra, traz à existência as coisas por meio da sua palavra. Porque João está querendo ensinar para nós que a palavra de Deus e Deus são coisas inseparáveis. A palavra é a única coisa a qual revela aquele qual está proferindo a palavra. A palavra de Deus e Deus não pode ser separado, porque a palavra revela o próprio caráter do Deus que está se revelando. A palavra, ela revela quem está falando. Por exemplo, vocês só conhecem de mim aquilo que eu permito vocês conhecerem. Vocês só me conhecem aquilo que eu decidi revelar para vocês conhecerem. E como que vocês conhecem o que sabem de mim? Porque eu externei através da palavra. Aquilo que eu sou na minha mente, no meu coração, ainda que eu não tornei público para vocês, não é capaz de vocês conhecerem. Porque a palavra é aquilo que revela aquele a qual está querendo ser revelado. É exatamente isso que Deus está fazendo quando Ele dá origem a todas as coisas. Se Ele é um Deus inacessível, se Ele é um Deus todo-poderoso, para se apresentar à sua criação, Ele precisa se revelar pela palavra. Então João está querendo dizer para nós que no princípio aquele que é a palavra, essa palavra que revela aquele que criou todas as coisas, ele vai dizer, ele estava com Deus e era Deus. A gente precisa parar nessa próxima frase também. Porque quando João está dizendo que lá no princípio já existia a palavra que deu origem ao princípio, essa palavra estava com Deus na criação de todas as coisas. Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse estava com Deus está mostrando para nós que existe uma relação entre o Deus Criador eterno e essa palavra que estava com Ele dando origem a todas as coisas. São distintos. Presta atenção nisso aqui. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra estava com Deus. Ou seja, há uma distinção entre Deus e a palavra que deu origem a todas as coisas. Um pouco adiante no Evangelho de João, nós vamos entender que essa palavra é o Filho a qual se revelando. E o Filho diz que ele também tem um pai. Então, há um pai, há um filho. O filho está junto com o pai. São pessoas diferentes. E João está dizendo, ele estava com o pai desde o princípio. Até aqui, poderíamos pensar que há um Deus criador que cria através de um outro Deus que dá origem a todas as coisas. Mas João não permite que nós caiamos nesse erro de sair do monoteísmo. Não, porque ele diz, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse era Deus coloca aquele que estava com Deus no mesmo nível, na mesma identidade, na mesma essência. Não há diferença entre a palavra e Deus. A palavra não é o Deus Criador, mas a palavra também é o Deus Criador. Há distinção de pessoas, mas não há distinção de origem.
Não há distinção de essência. O Pai e o Filho são pessoas diferentes, mas de naturezas divinas idênticas. O Pai não é o Filho não é o Pai. Mas não há subordinação no sentido de o Filho ser menor que o Pai. Aquele que estava com Deus é diferente do Criador, mas ele também é Deus. Não no sentido de mais um Deus, mas da mesma origem. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é teologia joanina. Ele está dizendo que Jesus estava com o Pai no princípio, ou seja, são duas pessoas diferentes. Mas esse que está com o Pai no princípio é igual ao Pai. Não é o Pai, é um igual ao Pai. Ficou claro? Ele estava com Deus e ele era Deus. As duas verdades precisam caminhar juntas. Nós não podemos separar algo que é inseparável. Jesus, o Filho, é uma pessoa diferente do Pai, mas ele é Deus igualmente ao Pai. Ele não é menos, o Filho não é menos do que o Pai não é superior ao Filho. Tem a mesma essência, uma unidade divina, mas pessoas diferentes. No princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e ela era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E aqui, meus irmãos, o grego, ele é especialmente preciso. João, ele pensa para colocar essas verdades aqui, porque quando ele diz que a palavra era Deus, não tem nenhum artigo a qual possa incluir a ideia de que a palavra era um Deus. Aí nós sairíamos do monoteísmo, aí sairíamos de um único Deus criador. Se João dissesse a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, teríamos mais de um Deus. Mas nós não somos politeístas, somos monoteístas. Existe um único Deus que subsiste em três pessoas. A palavra era Deus, não era um Deus. O Deus Criador também é a palavra. João está mantendo a unidade na divindade. Nós não precisamos guardar toda essa coisa complicada da Trindade, mas nós precisamos guardar uma verdade. Aquele que estava com Deus no princípio é um, diferente do Pai. O Filho não é o Pai, porém ele é Deus igual ao Pai e não é menos que Deus, não é menos que o Pai. Essa é uma verdade que João está apresentando para nós de maneira introdutória e que ele vai desenvolver até o final do seu evangelho, mostrando para nós que a palavra que é Jesus, que está com Deus e é Deus, encarna e se manifesta diante das pessoas, a ponto que no finalzinho, quando Tomé vê essa palavra ressuscitada diante dele, Tomé se prostra e diz: Senhor meu e Deus meu. O que João está antecipando para nós aqui é a cristologia de mais alta complexidade, porque ele está mostrando para nós que aquele Jesus que vai caminhar nas estradas da Galileia, que vai chorar quando Lázaro morre, que vai sofrer naquela cruz, que vai morrer e ser sepultado, era tanto homem sofrendo todas aquelas necessidades, mas também era tanto Deus, aquele eterno que deu início a todas as coisas. O Evangelho, meus irmãos, começa e termina nesse assombro. Nós não podemos perder de vista o Jesus que é Deus entre nós. Às vezes nós nos familiarizamos com Jesus tendo sede, tendo fome, se cansando, mas nós nos esquecemos que antes de ter cansaço, Ele que criou o cansaço. Antes de comer aquilo que mata a fome, de pedir pão e peixe, Ele criou o mar para colocar os peixes, Ele criou o trigo para fazer o pão. João está apresentando para nós Jesus como Deus. E nós não podemos perder esse assombro quando nós nos deparamos com isso. Por que nós precisamos relembrar que Jesus é Deus? Porque nós caímos, vez ou outra, no perigo de Jesus ser tão comum a nós, de nós acharmos que Jesus é só mais uma parte da nossa vida. Nós temos família, nós temos trabalho, nós temos planos, e Jesus se encaixa nesses planos que eu tenho no domingo, quando eu separo um dia da minha agenda para Ele. João está combatendo isso com esse primeiro versículo, mostrando para nós que Jesus não é simplesmente mais um departamento da sua vida. Na verdade,
A sua existência é que é uma pequena parte de uma realidade que já pertencia a Ele antes que você existisse. Porque nós perguntamos, quanto espaço Jesus ocupa na minha vida? Mas na verdade nós deveríamos perguntar, o que da minha vida que não é totalmente preenchido por Jesus? Nós, meus irmãos, não podemos só encaixar Jesus na nossa vida. Jesus não é alguém que entra e se adapta à minha agenda. Pelo contrário, somos nós que entramos na existência de um ser que sempre existiu. Nós não estamos em determinado momento trazendo Jesus para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa família. Somos nós, o nosso trabalho, a nossa família, a nossa vida, que está participando de uma existência de um ser que sempre existiu. Não é Jesus que faz parte da sua vida, é você que faz parte da história que está sendo contada sobre Ele. Por isso que João nessa noite está nos convidando a, antes de pedirmos qualquer coisa a Jesus, ele nos convida em primeiro lugar a nos render e adorá-lo. Antes de perguntar ou de saber o que Jesus pode fazer por você, João está querendo nos mostrar quem Jesus é. Porque antes de todas as coisas existirem, antes de eu e você pensar em sonhar, em fazer alguma coisa, Ele já existia para todo sempre. O que João está querendo fazer conosco aqui, ele vai dar mais um passo agora no versículo 3, porque se tudo já existia antes, se Ele já existia antes de tudo, qual é a relação desse ser que existe antes de tudo, com tudo aquilo que passou a existir? Versículo 3 ele responde, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele, nada do que foi feito se fez. João poderia ter parado na primeira frase, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, pronto, seria uma frase fenomenal. Mas João quer fechar qualquer brecha que possa surgir a partir da dúvida, então ele afirma redundantemente, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, todas as coisas. Aí ele diz, sem Ele, nada do que existe teria sido feito. João, ele fecha todo tipo de brecha. Tudo aquilo que pertence às coisas criadas, toda a criação, tudo aquilo que nós vemos, que nós não conseguimos ver para além dos nossos olhos, que é criatura, só existe porque Ele sustenta. O que João está querendo dizer para nós aqui, ele tá fazendo uma separação clara. No princípio era aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. E todas as coisas que vieram depois dele, sem ele, não existiria. O que ele está fazendo? Separando, colocando de um lado Criador e criação. Do lado do Criador, tudo que existe precisa emanar dele. Não só emanar, não só sair dele, mas ser sustentado também por ele. No versículo 1 ele diz, a palavra era. No versículo 3 ele diz, todas as coisas vieram a existir por meio dele. Só existe o que existe porque tem alguém que deu origem a todas as coisas. E aqui essa separação precisa ficar clara. Aquele que dá origem a todas as coisas, não só deu origem, mas como também sustenta todas as coisas. Tudo que você vê, tudo que você toca, tudo que você precisa, tudo que é necessário para a sua existência, primeiro saiu e é sustentado por Ele. O que João está fazendo para nós aqui, meus irmãos, é colocando diante dos nossos olhos aquilo que nós ainda vamos ver no seu Evangelho. Quando nós vemos Jesus atravessando o mar da Galileia em um barco, João está querendo mostrar para nós que aquele mar já veio dele. Quando nós vemos aqui Jesus no capítulo 6 multiplicando o pão, João já está contando para nós aqui no versículo 3 que o trigo que deu origem àquele pão só existe por causa dele. Quando nós vemos Jesus oferecendo água àquela mulher no poço lá em Samaria, João já contou para nós, através do versículo 3, que toda a água que nós precisamos para matar a nossa sede, primeiro, existiu por causa dele.
E sabe uma coisa que vai nos escandalizar, ou que vai nos assombrar até o final do Evangelho? É que quando os homens pegarem um madeiro para colocar aquele que deu origem a todas as coisas naquela cruz, há uma ironia teológica profunda aqui. Porque o Criador está sendo crucificado na criatura que Ele mesmo deu a origem. A árvore daquela cruz só nasceu porque Jesus permitiu. Os ferros que foram feitos os pregos para fincarem no seu corpo só existe porque Ele estava sustentando. Os pulmões dos soldados que o prenderam naquela cruz só estavam funcionando porque Jesus estava permitindo. Até o coração de Pilatos só estava batendo porque Jesus queria que ele batesse. E aí você me pergunta, por que, pastor, que ele ainda, fazendo todas essas coisas, decidiu se entregar? Porque isso torna a cruz para nós profundamente mais importante. João está construindo tudo isso antes de chegar no ápice do Evangelho, porque ele está querendo mostrar para nós que quando nós chegarmos na cruz, nós não estamos diante de um homem frágil que está sendo preso porque o seu projeto falhou. Quando nós chegarmos na cruz, João está mostrando para nós que nós estamos diante do Criador de todas as coisas, que voluntariamente se entregou, podendo quebrar todas as coisas, deu a sua própria vida para salvar todos aqueles que Ele mesmo criou. João está querendo reorganizar a nossa maneira de enxergar Jesus, porque ele está dizendo, todas as coisas que existem, só existem por causa dele. Se todas as coisas que existem só existem por causa dele, há uma verdade que nós precisamos aplicar em nossa vida. Se todas as coisas que existem só existem por causa dele, nada do que é nosso é verdadeiramente nosso sem antes ser dele. Você vai na academia malhar o seu corpo para ele ficar saudável antes de ficar bonito? O seu corpo, antes de ser seu, pertence a Ele. Você gosta da sua família, trabalha muito mesmo, nem vem na igreja durante a semana, porque você está trabalhando para cuidar da sua família, para dar o melhor conforto possível para a sua família, porque você ama ela. Sua família, antes de ser sua, pertence a Ele. Não, pastor, eu estou trabalhando para mim adquirir os meus recursos, a minha independência financeira. Eu quero não depender mais de ninguém. Eu não quero trabalhar mais para ninguém. O seu trabalho, os seus recursos, o seu dinheiro, a sua inteligência, tudo que você tem antes de ser seu, só existe por causa dele. E aqui deveria morrer toda a nossa ilusão de sermos proprietários das coisas que nós achamos que somos nossos. Porque tudo aquilo que nós temos não é nosso em primeiro lugar, mas é dele. Nós somos simplesmente mordomos. Nós dizemos, minha vida, minha regra. Jesus poderia nos perguntar, quem te deu a vida? Nós dizemos, meu futuro eu decido. Jesus poderia perguntar, quem é que sustenta? Nós poderíamos dizer, os meus planos, eu encaixo Jesus aonde der. Jesus poderia perguntar, quem te garante que você terá um amanhã? João, meus irmãos, está desmontando toda a nossa pretensão de autonomia, de acharmos que nós somos donos do nosso próprio nariz e podemos fazer o que nós queremos, quando nós queremos. Na verdade, o que João está querendo ensinar para nós aqui é que pecado não é simplesmente fazer coisas erradas. No íntimo da relação do Criador com a criatura, pecado é a tentativa da criatura de viver como se pudesse existir, independentemente do seu Criador. Todas as vezes que nós queremos viver a nossa vida, as nossas regras, do nosso jeito, sem levar em consideração aquele que nos deu tudo o que temos, era como que se nós pedíssemos a vida a Ele, e depois que Ele nos desse, nós disséssemos, tá bom, agora eu não preciso do Senhor mais, deixa que aqui eu resolvo. Mas quem garante que aquilo que nós temos continuará nosso, se Ele não quiser que seja nosso? Essa verdade deveria mudar tudo em nós.
deveria mudar o nosso casamento, deveria mudar o nosso trabalho, deveria mudar a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Porque nós não estamos construindo a nossa vida e encaixando Jesus em alguns departamentos. Jesus abençoa a minha família, Jesus abençoa o meu trabalho, Jesus, mas não toca no meu bolso não, o meu bolso sou eu que administro. Jesus, olha, você pode abençoar os meus filhos, você pode abençoar os meus projetos, mas tempo para o Senhor eu não tenho não, porque eu estou preocupado em construir a minha vida. Isso deveria reconfigurar, meus irmãos. Essa verdade precisaria mudar os nossos planos, porque a pergunta que nós deveríamos cravar nos nossos corações não é: aonde que Jesus cabe na minha vida? A pergunta que nós deveríamos sair daqui nessa noite fazendo é: aonde a minha vida cabe? No plano eterno de Jesus, que está acontecendo de eternidade a eternidade. Eu não tenho Jesus para a minha vida, Jesus tem a minha vida para Ele. E quando João está nos colocando diante da assombrosa pessoa que é Jesus, ele não está querendo nos humilhar, dizendo que nós não somos nada. Na verdade, ele está querendo nos dar descanso. Porque se todas as coisas que existem só existem por causa dele, ele está querendo dizer para nós que aquilo que nós achamos que estamos governando e que depende de nós, na realidade, nunca dependeu de você. Se tudo que existe só existe por causa dele, nós deveríamos começar a descansar mais nele, porque depende mais dele do que nós. E nós trabalhamos como que se o sustento da nossa casa dependesse de nós. Nós vivemos a vida como que se o nosso amanhã dependesse da gente e não dele. Nós cuidamos dos nossos filhos como que se nós cuidássemos melhor dos nossos filhos do que ele. João está querendo nos ensinar que antes de termos aquilo que temos, só temos o que temos por causa dele. Então João aproxima ainda mais, porque ele começa no versículo 1 falando da eternidade. Depois no versículo 3 ele fala de todas as coisas criadas. E agora ele quer mostrar para nós que existe ainda algo mais profundo. Ele vai dizer no versículo 4: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha o que João está dizendo aqui. João não diz simplesmente que Jesus tem vida. Ele diz que em Jesus está a vida. João usa os verbos de maneira proposital. Você precisa entender isso. Nós, eu e você, possuímos vida. Nós não controlamos a vida. Nós só temos vida porque recebemos de alguém. Nenhum de nós produzimos a própria vida. Você não manda no seu coração. Você não dá ordem para o seu pulmão. Você não controla as coisas que são essenciais para você sobreviver. Você não decidiu nascer. Mas João está dizendo para nós que aquilo que nos mantém vivo não só mantém ele vivo, mas o que nos mantém vivo partiu dele. É ele que deu a vida, aquilo que nos mantém vivo. A vida a qual nós valorizamos, a vida a qual nós apreciamos, só existe porque ele deu vida à vida. Antes da vida viver, ele já existia. João está mostrando para nós aqui que o significado da vida só encontra seu sentido mais profundo quando ela é vivida naquele que deu origem à vida. Porque você pode dizer: ah, todo mundo tem vida. Claro, todo mundo existe, todo mundo vive. Ou melhor, alguns sobrevivem. Mas o significado da vida, o sentido da vida, o propósito da vida, só pode estar naquele que deu a vida. O próprio Jesus vai dizer para nós depois que ele veio, ele, o dono da vida, veio para dar vida e vida em abundância. Diante do túmulo ele vai dizer: eu sou a vida. Uma noite antes da cruz, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Ele não é um caminho para a vida, Ele é a origem da vida, Ele é o doador de toda a vida. E aí, meus irmãos, nós não podemos reduzir Jesus em um exemplo moral a ser seguido, em um filósofo do amor, alguém que tinha ideias avançadas para o seu tempo. Não! Seguir a Jesus não é procurar ter uma vida melhor, melhorar os meus princípios, melhorar a minha vida, que eu gastava com cachaça, agora não gasto mais. Isso é muito raso. Seguir a Jesus é morrer para as coisas que nos prendiam e encontrar a verdadeira vida que só existe nele. João está dizendo, nele estava a vida, e essa vida que estava nele era a luz dos homens. Percebam isso aqui, a vida que estava nele se transforma em luz para os homens. O que João está fazendo? Volta para Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, pela palavra, no versículo 3 ele diz, haja luz, antes de qualquer matéria, antes de qualquer massa que possa ser manipulada, haja luz. A vida acontece quando a luz invade a escuridão. Tem gente que está vivo, mas está vivo na escuridão. A vida só é vida quando a luz dissipa toda a escuridão. Nele estava a vida, e esta vida que está nele é a luz dos homens. A escuridão aqui, que dissipa as trevas, a luz aqui que dissipa as trevas, que dá fim à escuridão, o tempo todo ela é associada a uma ideia de que traz fim às trevas, que é mal. Por que Deus traz luz aonde havia trevas? Porque a escuridão não é simplesmente a ausência de luz, algo apagado, mas é símbolo teológico do mal. Aonde há escuridão, aonde há trevas, há o mal imperando. A luz não é simplesmente a iluminação, mas é a vida que chega aonde não existia. Não são simplesmente palavras, são ideias por trás das palavras. Nós vamos ver no decorrer do Evangelho, as pessoas que vão se encontrar com Jesus à noite. Esse noite não é só tempo do relógio, há um estado espiritual. Quando Judas sai para entregar Jesus à noite, não é só um horário tarde do dia, é uma treva espiritual. Então, quando João diz que nele estava a luz, ele está dizendo que Jesus é aquele que veio para trazer fim a toda a era da escuridão, que veio trazer um novo mundo, uma nova possibilidade, aquele mundo que já está em trevas. O que João está querendo colocar aqui? Dois lados. De um lado está a escuridão, do outro está a luz. No mundo havia trevas, até que Deus disse, haja luz. As trevas foram apagadas pela luz? Não. Ainda vivemos um mundo que coexistem trevas e luz. Jesus é a parte da luz dos homens. Jesus é a luz dos homens e está inaugurando a parte daqueles que estão contra um mundo que vive na rebelião da criação. Por isso que João está dizendo para nós no versículo 5 também, ele era a luz dos homens, versículo 5, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotarão. João está deixando claro que existe dois lados. Quando houve luz, as trevas não foram apagadas. Infelizmente não foram ainda, porque existe ainda uma parte que resiste ao Criador. As trevas não derrotaram. Essa palavra aqui também, derrotaram, é importante. Porque no original grego, ela dá uma ideia de apreender, prender, agarrar, dominar. Quando João diz que a luz não consegue dominar, as trevas não conseguem dominar, extinguir a luz, a tradução da NVI, que eu gosto muito, diz que as trevas não conseguiram derrotar a luz.
Ele era a luz dos homens. A luz dele brilha nas trevas, e as trevas até tentaram, mas não derrotaram a luz. Vamos para o joguinho dos verbos aqui que João está usando? Sempre vai ser assim. Olha o que João está dizendo. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. Era, no sentido do passado. Jesus era a luz dos homens, aquele que veio iluminar, dissipar as trevas. Certo. A luz brilha nas trevas, brilha no presente, não brilhou, nem brilhará, brilha nas trevas. Brilhou quando Jesus pisou o pé na terra, continua brilhando, porque Jesus ainda está dentro de cada um de nós. Esta era a luz dos homens, mas a luz que brilhou com ele não parou de brilhar, brilha, continua brilhando nas trevas. Porém, as trevas tentaram contra essa luz que ilumina. Mas em qual tempo está o verbo? Não derrotaram. No passado. A vitória já foi decretada. A luta foi travada. O resultado nós já sabemos. A luz se deu início, continua brilhando, e as trevas até tentou apagar, mas não conseguiram derrotar. O que João, meus irmãos, está tentando trabalhar com os verbos, ou tentando não, ele conseguiu trabalhar, e deixando uma mensagem para nós aqui, é que as trevas até tentaram dissipar aquela luz que veio para acabar com ela. Quando nós chegarmos lá no fim e acharmos que aquela sexta-feira foi o fim da luz que veio iluminar os homens, João está deixando claro para nós no versículo 5. As trevas até tentou, mas a luz não se apagou. As trevas não vencem no final. Elas não conseguem apagar a luz que brilha no mundo. Não brilhou, não vai brilhar. Brilha o tempo todo no mundo, porque assim como Jesus veio, morreu, padeceu por nós, ressuscitou e continua se acendendo, a luz dissipando as trevas no coração de cada um de nós um dia, aonde as trevas habitavam, a luz chegou raiando, iluminando, e as trevas que habitavam em cada um de nós, teve que ser dissipada, mas não parou em nós, continua brilhando todos os dias, em cada coração que conhece a Jesus, em cada indivíduo que sai das trevas e vem para a luz, em onde as trevas tentam agarrar poderosamente a vida de alguém, a luz chega para brilhar, e as trevas não podem adorar. O que João está ensinando para nós, meus irmãos, que não há escuridão forte o suficiente que seja capaz de apagar a luz que continua brilhando dia após dia em cada um de nós. O que João está querendo dizer para nós é que as noites de trevas ainda continuam a existir. A chegada da luz do mundo ainda não dissipou de uma vez por todas as trevas. E talvez você tenha experiências de ter conhecido muito bem as trevas. Pastor, eu tenho Jesus, eu tenho a luz, mas ainda assim enfrento noites que ninguém sabe. Talvez a noite que você enfrenta possa ser um luto, talvez possa ser um diagnóstico inesperado, talvez possa ser uma família quebrada, uma culpa que você carrega em silêncio. Ainda há trevas, não trevas no sentido do maligno, de Satanás, não, trevas das mazelas humanas, consequências do pecado, que ainda te aflige. Eu tenho Jesus, pastor, mas ainda habito em um mundo de trevas. Passo noite sem dormir. Tem problemas que não consigo solucionar. Oro por situações que não se resolvem no estalar de dedos. Eu ainda enfrento trevas. Mas a notícia que João está querendo dar para nós nessa noite, que por mais que nós passamos e enfrentamos noites de trevas, enquanto estivermos aqui, o resultado final já está decretado. As trevas até tentaram,
mas não derrotaram a luz. Não conseguiram. A luz brilha dentro dela. Quando João diz, a luz brilha nas trevas, isso aqui, meus irmãos, é ouro. Porque João não está dizendo, as trevas precisam acabar para a luz brilhar. Não. Algumas pessoas acham que o dia, a manhã da alegria vai chegar no final da noite de choro. Porque tem um salmo que diz isso, mas João está dizendo para nós o que realmente acontece. Na noite de choro, há uma luz que pode brilhar. A noite não precisa acabar, as trevas não precisam ir embora, a notícia não precisa chegar de lá para cá, a luz pode brilhar dentro das trevas. Não precisa o tempo ruim acabar para vir uma boa notícia, não precisa vir uma notícia melhor para apagar a má notícia. Nós podemos nos alegrar enquanto enfrentamos momentos de trevas. Porque aqueles que têm Jesus têm a alegria inexplicável, que nas noites de maior treva possível, que nós achamos que talvez nessa noite não iremos aguentar, mas até nas trevas, a luz que Jesus nos dá é capaz de brilhar. E alguém pode perguntar, como que essa pessoa não desiste? Como que fulano consegue suportar? Como que é capaz de passar por esses períodos de trevas sem sucumbir? Ela não entende que no meio das trevas há uma luz que brilha, independentemente das trevas passarem. Nós podemos estar em trevas, mas há uma luz que brilha, e essa luz que brilha nos dá paz, essa luz que brilha nos dá esperança, essa luz que brilha nos faz suportar, mesmo se as trevas não passar. Porque a gente sabe que as trevas já foram derrotadas. A gente sabe que as trevas já perderam. Elas até tentaram, elas até foram insistentes. Elas até tentaram estar ali, concorrendo com a luz, tentando como se fosse uma força para apagar essa luz. Mas a intensidade das trevas nunca será forte o suficiente para extinguir a presença da luz que há em nós. A sua noite de treva, meu irmão, pode ser longa, pode durar até o último dia da sua vida, mas ela tem data final para acabar, é até o último suspiro e ponto. Há uma eternidade de luz sem trevas, preparada para aqueles a qual a luz dos homens já raiou em seu coração. A morte pode até falar alto, há crentes que vão morrer enfrentando noites de trevas. Crentes morrem de câncer, crentes morrem de enfermidade, crentes morrem sofrendo. As trevas não anulam a presença da luz, ou a luz não anula a presença das trevas. Há crente que acha porque tem Jesus que não vai ficar doente, não vai gripar, a gente da família não vai morrer. Sinto muito te dizer, a presença da luz não anula a presença das trevas. Mas a notícia que a luz hoje de Deus nos dá é que as trevas têm data de validade contada. Ela pode te assolar, ela pode te fazer chorar, ela pode te fazer sentir dor até o último dia. Mas as trevas guerrearam contra a luz e não derrotaram. No final quem venceu foi a luz. Eles pregaram Jesus numa cruz, acharam que tinham vencido, mas ao terceiro dia a vida ressurgiu como uma luz, e a luz que ressuscitou é a certeza de que assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos para vencer as trevas que nos assolaram nessa vida de uma vez por todas. Então as trevas chegarão ao fim, e nós viveremos em luz eternamente. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Então, meus irmãos, assim nós chegamos ao final dos 5 primeiros versículos de João. E talvez agora nós possamos imaginar por que João começou o seu evangelho dessa maneira. João ainda não nos contou aquilo que Jesus fez, João ainda não nos contou aquilo que Jesus fará, mas João já nos contou aqui, do versículo 1 ao versículo 5, o suficiente para nós nunca mais olharmos Jesus da mesma maneira.
Nos próximos domingos, nós vamos ver Jesus andando pelas estradas da Galileia, mas agora nós já sabemos quem é que está andando pelas estradas da Galileia. Nós vamos ver Jesus numa festa de casamento, mas nós já sabemos quem é que está sentado na mesa daquela festa. Nós veremos Jesus junto ao poço, mas nós de antemão já sabemos, porque João nos disse quem é aquele que vai pedir água para aquela mulher. Nós veremos lá no final do Evangelho de João, ele sair do túmulo, Maria Madalena ir lá procurar ele, não saber onde ele está. Mas João já está nos avisando, nos primeiros versículos do seu Evangelho, que as trevas não vão, podem até tentar, elas vão unir força, vão pelejar, mas no final, quem vai vencer é sempre a luz. É assim que essa série começa. Quem é Jesus? João responde para nós. Antes que tudo existisse, ele já era. Tudo que existe, veio existir por meio dele. Nele está a vida, e ele é a luz, que nenhuma treva pode vencer. Talvez, meus irmãos, a maior lição desse sermão nessa noite é mostrar para nós que em alguns momentos nós podemos correr o risco de reduzir Jesus demais. E João diz para nós quem é Jesus de fato, aquele que já existia desde o princípio, ele é Deus. E nós precisamos voltar a nos assombrar diante desse nome chamado Jesus. João abre nessa noite para nós uma janela da eternidade. Porque às vezes nós podemos achar que Jesus é simplesmente alguém que faz coisas boas para nós. João está abrindo a janela e dizendo, olhe novamente. Você acha que Jesus é só para te dar segurança quando você está com medo? Antes do medo existir, ele já era. Você acha que esse Jesus é só mais alguém que vai abençoar os seus projetos, os seus sonhos? Antes do próprio tempo existir, ele já era. Você acha que Jesus é simplesmente alguém para abençoar, guardar e proteger a sua vida antes que você procurasse vida? Jesus já era. Então, meus irmãos, antes de nós perguntarmos o que Jesus pode fazer com a nossa vida, nessa noite João quer que nós descubramos o que é a nossa vida diante desse Jesus a qual nós professamos. E essa vai ser a nossa caminhada, domingo após domingo, página após página, conversa após conversa, fazendo a mesma pergunta: quem é Jesus? E na primeira resposta de hoje, João já nos deu aquilo que nós podemos ter como algo que não devemos nos esquecer nos próximos encontros. Ele é a palavra eterna. E antes de qualquer coisa que venha acontecer, precisamos ter em mente de que antes de qualquer coisa, ele já estava lá. Que essas verdades venham ser gravadas no nosso coração. E que em nenhum momento, quando nós formos passar pelo Evangelho de João, nós venhamos a nos esquecer quem é esse Jesus a qual nós estamos diante dele. Amém?